Depois de mais de um ano sem registrar feminicídios, 2 mulheres foram assassinadas em menos de 24 horas em Caruaru. Empreendedores do Agreste aprendem a como vender os produtos para outros países. Então o projeto ele nasceu justamente com essa intenção, de aproximar essa temática internacional de empresas, né, que provavelmente não teriam sozinha essa possibilidade. Fim de semana foi marcado pela volta das Drilhas em Caruaru. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Seu AB2 está no ar. Olá, uma boa noite para você que está conosco aqui no nosso AB2. 2 mulheres foram assassinadas por seus companheiros em Caruaru. Um feminicídio foi registrado na manhã de hoje na comunidade de Cachoeira Seca, na área rural do município, e o outro na madrugada do último domingo, no bairro Santa Rosa. Uma covardia contra a mulher, contra o ser humano. E sobre essa violência nós vamos falar agora com o repórter Franklin Portugal. Franklin, infelizmente esse é o tipo de situação que a gente tem que noticiar por aqui, mas a gente quer mostrar cada vez menos esse tipo de crime. É uma pena trazer esse tipo de notícia, não é isso? Boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno, e também uma boa noite para todos que nos acompanham aqui no AB2. Claro, a gente queria estar produzindo reportagens com uma temática inversa, né? A temática inversa da questão das políticas para as mulheres estarem obtendo o resultado que se espera, né? Da aplicação de todo um esforço também, obter resultado, que é a segurança cada vez mais, essas mulheres protegidas e acolhidas, e não ter esses números alarmantes aí com relação à violência. E a gente vai, infelizmente, ver um exemplo muito triste de tudo isso agora na reportagem. Em menos de 24 horas, 2 feminicídios registrados. Nesta segunda-feira, a polícia veio até o distrito de Cachoeira Seca, na zona rural de Caruaru. Em um loteamento do local, encontrou em uma das casas Jaqueline Maria de Souza, de 38 anos, morta a facadas. As investigações prosseguem. O companheiro dela, Leonardo João da Silva, suspeito do crime, segue foragido. Em entrevista, o primo da vítima, que não quis se identificar, estava chocado com o que aconteceu. Já vinha o lançamento já meio perturbado, né? E aconteceu essa tragédia aí. Aí não desse para viver, tinha deixado, né? Estava livre de tudo. O outro feminicídio foi registrado na madrugada de sábado para domingo em uma das casas deste beco da rua Manuel Claudino, no bairro Santa Rosa. De acordo com a polícia, José Wilson Vieira da Silva, de 42 anos, namorado de Maria Eduarda Lima Silva, de 23, foi o autor das facadas que mataram a jovem. O casal teria chegado do pátio de eventos e teria discutido antes do crime ser consumado. Após matar Maria Eduarda, o próprio José Wilson, na sequência, se matou a facadas. O professor de Direito e advogado João Américo fez uma análise do que representam estas tragédias, originadas de feminicídios. Inclusive, na análise histórica, há um aumento significativo do feminicídio, que é o ato de violência com mais profunda repulsa que todos nós, como sociedade, podemos ter. Para solucionar essa questão, precisa-se criar, além da legislação aplicável, Maria da Penha, e de toda a estrutura jurídica, políticas públicas eficazes que, primeiro, eduquem a nossa sociedade, nossas crianças e nossos jovens, e que tenha-se a compreensão fundamental do papel da mulher na nossa sociedade, para que possamos nos livrar desses números que nos envergonham. Diante desses feminicídios, a delegada Érica Feitosa aconselha. O que a gente sempre tenta conscientizar e sempre pontuar para essas mulheres é que qualquer sinal de violência, seja ela física, psíquica, emocional, ela procure a Delegacia da Mulher, procure a Secretaria da Mulher, procure alguns dos órgãos que compõem essa rede de enfrentamento. Porque, dessa forma, a gente consegue ter um maior cuidado com essas vítimas e fazer um trabalho de fortalecimento, também de mostrar ao agressor, né, que a voz do Estado ela é firme, né, e de modo que essa violência não ocorra uma gradação.
A secretária de Políticas para as Mulheres, Luana Marabuco, reforça a necessidade de se fazer a denúncia e de buscar acolhimento. Estávamos aí há 1 ano e 1 mês sem feminicídios em Caruaru, a rede de proteção trabalhando de forma integrada, mas infelizmente esses crimes que realmente são bárbaros, são equiparados a crime hediondos, que é o feminicídio. Ele foge aí da alçada da política pública quando realmente as mulheres não procuram ajuda ou não conseguem acessar a rede. Então, de 2017 para cá, todos os feminicídios que aconteceram em Caruaru, as mulheres não tinham acessado a rede de proteção, o acompanhamento da Secretaria da Mulher e da rede de proteção do município. E, infelizmente, esses 2 feminicídios se encaixam exatamente nessa situação, onde a mulher ainda não buscou ajuda, ainda não conseguiu acessar a rede. A secretária de Políticas para as Mulheres, Luana Marabuco, acrescentou ainda que as equipes da pasta não agem apenas nas medidas protetivas, das quais as mulheres ameaçadas precisam tanto. Há também um acompanhamento quando casos como esse de feminicídio são registrados. A gente vem visualizando exatamente isso. Nossos números mostram isso, que os números, quando aumenta o número de procura no início da violência, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, a mulher acobertada pela rede consegue, sair desse ciclo de violência, não chegando ao feminicídio. Infelizmente, o feminicídio acontece quando as mulheres não acessam essa rede, não conseguem acessar a rede de alguma forma. Olha só, se algum caso de ameaça a alguma mulher estiver acontecendo, a denúncia pode ser feita, por exemplo, pelo Disque Denúncia Agreste no 3719-4545, serviço de 7 da manhã e 7 da noite, de segunda a sábado. Também tem o WhatsApp de 98256-4545 e o site disquedenunciape.com.br. As pessoas podem entrar em contato com o contato aqui da Delegacia da Mulher na Avenida Portugal, onde eu me encontro agora nesse momento. A Avenida Portugal 155 aqui no bairro Universitário. O contato da Delegacia da Mulher é 99488-7017. Há ainda a alternativa para o contato do Centro de Referência da Mulher, também aqui na Avenida Portugal, no número 185, é o DDD 819-8384-4310. Ainda a possibilidade de se fazer essa denúncia de violência doméstica pelo número 180. Também a Polícia Militar recebe ligações deste tipo de denúncia no 190. Então, muito importante estar munido com todas essas alternativas e esses canais, não só para quem é da casa onde está ocorrendo a situação, a ameaça, a violência doméstica, mas também para a vizinhança, para quem sabe, certeza, constata que esta situação ocorre e não pode ficar realmente de braços cruzados. Magno. É isso, Franklin. Muito obrigado pelas informações. É fundamental a denúncia, todos esses caminhos aí mostrados pelo Franklin. Se você não conseguiu anotar os números, não tem problema. Daqui a pouco, no G1 Caruaru e região e no Globoplay também é possível acompanhar novamente. Obrigado, Franklin, pelas informações. E olha só, passageiros trocaram agressões durante uma confusão no aeroporto do Recife. Isso aconteceu depois que todos os voos para Fernando de Noronha foram cancelados. Os voos não puderam acontecer por conta das fortes chuvas registradas na ilha no último sábado. Acompanhe agora nos destaques do dia. As imagens mostram 2 homens gritando e avançando um contra o outro no aeroporto do Recife. De acordo com os passageiros, eles estavam numa fila da Azul que se formou após o voo para Fernando de Noronha, marcado para o sábado, ter sido cancelado por causa das chuvas que caíram na região. Uma passageira que não quis se identificar contou que a confusão aconteceu por causa de um lugar na fila para uma gestante. No vídeo é possível ouvir uma pessoa dizendo que a esposa de um dos envolvidos nas agressões está grávida. A passageira também disse que mais de 200 passageiros esperavam por notícias na fila do voo cancelado. Ela contou também que houve falta de organização e com isso os clientes ficaram alterados enquanto esperavam algum retorno. Além do voo da Azul, outros voos para Noronha foram cancelados no sábado. A companhia aérea Azul não comentou sobre a confusão, mas falou sobre a situação dos passageiros que tiveram o voo cancelado. De acordo com a empresa, os clientes foram reacomodados em 6 voos extras no domingo. A empresa responsável pelo aeroporto do Recife disse que a situação foi resolvida rapidamente. O delegado Luiz Alberto Braga, que atirou em um morador de Fernando de Noronha, foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro. Esse caso aconteceu em maio deste ano. Essa denúncia foi feita pelo Ministério Público de Pernambuco. A vítima precisou amputar uma das pernas. A briga aconteceu durante uma festa no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. O delegado estava acompanhado de uma mulher e a briga teria sido motivada por ciúmes.
Uma câmera de segurança mostra Emanuel sendo abordado pelo delegado. Ele leva um tapa e parte para cima do policial, que atira. O rapaz tenta fugir desesperado, mas não tem forças em uma das pernas, que está ferida. Depois do tiro, Emanuel passou por cirurgia no Hospital da Restauração e foi preciso amputar a perna atingida. Além da denúncia, o Ministério Público também solicitou o afastamento do delegado do cargo até o julgamento, suspensão do uso e recolhimento das armas dele, a reparação dos danos causados à vítima e perda do cargo público em caso de condenação. Daqui a pouco você vai ver que Pernambuco ocupa a 5ª posição no ranking de mortes por choques elétricos. Os detalhes após o intervalo. O AB2 volta em instantes. De volta com o AB2, o estado de Pernambuco ocupa a 5ª posição no país em casos de mortes causadas por choques elétricos. Esses dados alertam sobre a importância de ter cuidado com a energia elétrica. Acompanhe na reportagem. As feridas e o inchaço nas mãos, nas pernas de seu Edson são sinais de um acidente que dificilmente será esquecido por ele e para quem viu o ocorrido. Seu Edson é este homem do vídeo que está recebendo uma descarga elétrica e lutando pela vida ao tentar desgarrar dos fios caídos no chão em dia de chuva. Quem assistiu esse vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, teve um susto. Imagens que, no primeiro momento, fica até difícil de acreditar que ele sairia vivo. Por sorte, essa história teve um final diferente. Olha aí seu Edson se recuperando do choque e capaz de contar como tudo aconteceu. Eu estava dormindo. Aí me levantei, aí subi. Aí quando eu subi, eu vi o fogo na caixa. Aí eu vi, né, os cabos, aí eu passando, aí eu vi aquele modo de caixa, aí eu não sabia se era de internet. Aí quando eu fui assim... Aí um deles era do cabo da energia. Quando me segurou, pronto, aí começou a dar o sopapo, querendo me enrolar e eu, pronto, né, a minha esposa querendo pegar em mim. Aí eu sem poder falar, e a moto tá assim, assim na minha frente. Mas nem todo mundo tem essa sorte. O choque elétrico, infelizmente, é mais comum do que a gente pode imaginar. Muitos deles ocorrem por descuido das pessoas. Pernambuco é o 5º estado do país com mais registro de morte por choque elétrico. Segundo a Abracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade, o ano já começou com um aumento nos casos. Por exemplo, só em janeiro houve um crescimento de 140% nos casos de choque elétrico. No ano passado, no mês de janeiro, foram 108 acidentes de origem elétrica no Brasil, contra os 250 de janeiro deste ano. Essa tabela mostra os números de 2020, quando no mês de janeiro marcou 187 acidentes, caindo em 2021 para 146, subindo em 2022 para 181, subindo mais em 2023 para 206, com queda no ano passado e alta este ano, marcando o maior registro nos últimos 6 anos. O número de mortes também chama atenção. O ano passado foram 61 mortes em janeiro contra 74 em janeiro deste ano, um aumento de 21%. O total de incêndios por sobrecarga saltou de 73 em janeiro de 2020 para 135 em janeiro deste ano, um aumento de 85%. Em todo o país foram 759 mortes e 1.077 acidentes registrados. O Nordeste lidera entre os estados onde mais acontece esse tipo de caso. No ano passado, foram 341 registros nordestinos. Samara é uma vítima. Assim como Edson, que conhecemos no início dessa reportagem, ela também teve sorte. No caso da assistente jurídica, foi o socorro que recebeu em tempo devido que salvou a vida dela. Ela lembra que não ficou grudada, mas recebeu a descarga elétrica que entrou pelas mãos e saiu pela boca. Depois de 4 dias na UTI e outros dias internada no hospital, teve alta para continuar a reabilitação em casa. O choque afetou inclusive os músculos, fazendo com que Samara precise atualmente de um andador para auxiliar na caminhada. O choque elétrico trouxe lições que podem evitar novos casos na vida dela
e de todos que começarem a entender os perigos da eletricidade. Eu fui mexer em uma extensão elétrica na minha casa, eu estava descalça. E não vi que a extensão estava ligada na tomada. E haviam 2 T's e uma extensão sem a devida autorização, né, legalidade de Inmetro, essas coisas, essas extensões que a gente pensa que não vai acontecer com a gente. E ao tirar um desses T's, estava muito grudado, ele havia derretido e eu não sabia. E quando eu fui puxar pela segunda vez, ele escapou. E eu fui vítima do choque elétrico, ele entrou pelas minhas mãos e a carga elétrica saiu pela minha boca. Né? E aí foi quando eu entendi o perigo de andar descalço, de não comprar questões de aparelhos eletrodomésticos, elétricos de fato regularizados, né, com segurança. E aí a gente vê o preço que se paga, porque desde o dia 1º de maio até agora eu dei entrada em hospital, em UTI eu estou tentando me recuperar. Este especialista fala sobre as práticas erradas que são comuns entre as pessoas e que colocam em risco a vida. Nesse tempo assim de chuva, né, realmente ocorre um aumento nos incidentes de choques elétricos devido ao que a água ser um ótimo condutor da eletricidade. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né, nesses equipamentos, pode estar úmido, uma pessoa com a mão molhada, mexer em uma tomada, mexer em um equipamento eletrônico, então a gente tem que ter realmente um cuidado redobrado. Ocorre muito que diversas casas não têm manutenção, certo? Por norma, a gente tem que ter uma manutenção periódica a cada 10 anos na nossa rede elétrica. Tem que ver se está realmente todo o equipamento de proteção instalado na sua residência, não apenas o disjuntor. Aquele disjuntor que todo mundo conhece, aquele ali é um equipamento que ele protege o circuito elétrico, para evitar um curto-circuito que esteja alguma questão de incêndio, mas ele não protege frente a choques elétricos. Então, frente a choques elétricos é necessário que seja feito outros equipamentos de proteção, certo? O aterramento bem feito, um dispositivo de proteção residual. Então, tem que chamar realmente um profissional capacitado para fazer a manutenção e a instalação dos equipamentos necessários. O barato termina saindo caro, né? Então, cuidado, porque você pode, de fato, perder sua vida ou então uma consequência de um tratamento e uma longa jornada agora de readaptação. Um alerta muito importante, né? E agora a gente muda de assunto para informar que um programa de um centro universitário de Caruaru, em parceria com a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, está ensinando empreendedores de nossa região a vender os produtos para outros países. Veja na reportagem. Expandir mercados e oferecer novas oportunidades de negócios para empreendedores de várias áreas, essa é a missão de um programa que objetiva alcançar empreendedores, o Exporta PE, uma parceria da Instituição de Ensino Superior ACES Unita em Caruaru e financiado pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, vem estudando o mercado e oferecendo oportunidades para empresas que desejem se preparar e desenvolver novas práticas no mercado internacional. O programa ele nasce em 2023, né, quando a gente tem justamente a ideia de melhorar a balança comercial do estado de Pernambuco. A gente entende que Pernambuco ele vem nos últimos anos sendo deficitário, né, em sentido que a gente tem mais importação do que exportação. E muitas empresas elas não exportam porque elas não conhecem, elas não entendem do mercado internacional. Então o projeto ele nasceu justamente com essa intenção, de aproximar essa temática internacional de empresas, né, que provavelmente não teriam sozinha essa possibilidade. As empresas participantes do programa recebem suporte e consultorias especializadas, além de documentação e comunicação para idiomas estrangeiros. Renan, coordenador do programa, explica como funciona na prática. As empresas elas recebem a visita de consultores especializados na área de comércio exterior, e com essas visitas a gente consegue identificar e começar a pesquisar oportunidades de mercado. Então a gente identifica quais são os países mais viáveis, né, em termos econômicos, em termos de demanda para esses produtos, para aquela empresa, de acordo com o perfil, né, e a originalidade, obviamente, desse produto. E a partir disso a gente começa a desenvolver quais são as adaptações necessárias. Lígia trabalha com confecções de peças exclusivas com bordados feitos por artesãs, um produto que tem um apelo muito forte para mercados específicos. O trabalho manual pernambucano ele é riquíssimo, mas infelizmente aqui não é muito valorizado. E aí foi quando eu comecei a estudar mais e mais, através do Exporta PE, e fiz inclusive outras capacitações depois no mercado internacional, e foi quando as oportunidades foram surgindo para ter o meu produto visto lá fora. Essas peças que ela arruma e embala com tanto cuidado fazem parte de produtos que já estiveram em um evento na França. Ver o meu produto, por exemplo, em Paris, né, que tem um ano que a gente teve essa oportunidade de ter uma colaboração com outra marca e ser desfilado lá em Paris, deu muita visibilidade, né, ao nosso produto, à nossa cultura e trouxe ainda mais desejo pelo manual, né, pelo bordado manual.
Então, cada oportunidade que a gente tem lá fora é, sem dúvida, um impulsionador do nosso produto, né, da nossa marca e também da cultura brasileira no exterior. O tamanho da empresa e o quanto ela produz não é fator determinante para a exportação. Outros pontos contam mais. O ideal é você conseguir encontrar o nicho, o que é que você quer, onde é que você quer atingir. Se é uma empresa que ela busca, né, uma ampla variedade de venda, né, de volume, a gente vai ter mercado para isso. Se é uma empresa que ela tem uma identidade, que ela tem uma moda autoral, que ela tem uma regionalidade nesse produto e o formato de produção dela ela é muito individual, a gente também tem mercado para isso. O ideal realmente é fazer uma boa pesquisa, é fazer uma boa preparação. Apesar de ser um dos estados que mais produz artesanato e confecção, Pernambuco importa mais do que exporta. Com uma realidade longe do satisfatório, as vendas para fora precisam melhorar. E para isso, empreendedores e empresas precisam cada vez mais estar preparados para um mercado cada vez mais amplo. Nessa loja colaborativa encontramos o exemplo de uma cooperativa que trabalha com peças de cama, mesa e banho e o trabalho artesanal de 20 bordadeiras. Tudo que a gente quer, na verdade, é valorizar as nossas mulheres, né? Que a gente consiga trazer empregabilidade e renda para elas e promover uma qualidade melhor. Então, esse foi um pensamento inicial desde quando a gente montou a cooperativa, né? Para que a gente possa realmente avançar, né? Levar esse bordado, esse artesanato para fora também do Brasil. Para os empreendedores que desejam participar, é preciso entrar numa lista de espera. Basta entrar no site da ADEP e lá vai ter na parte de comércio exterior um formulário em que a empresa pode preencher com seu nome, CNPJ e ela pode entrar nessa lista de espera para que a gente, assim que tiver disponibilidade de novas vagas, essas empresas possam receber nossa equipe. Lígia conta que já sentiu uma grande diferença desde quando começou a ter ligação com o projeto. Eu vejo que cada vez mais eu venho melhorando esse produto para o mercado internacional, mas que o mercado nacional também vem sentindo essa mudança, porque mesmo que eu não faça ainda grandes vendas para fora, o meu produto nacional ele tem melhorado e as clientes já estão vendo. Resultados que garantem uma confiança do setor produtivo e de quem já faz parte desse tipo de programa. Uma mega oportunidade, né, de levar o seu produto, né, de fazer essa expansão. Então, acredito que sim, né, que vai ser um grande projeto e que daqui, né, desse projeto, a gente vai conseguir muitos frutos. É isso. Boa sorte a todos. E olha só, no próximo bloco você vai ver como foi a festa no maior e melhor São João do mundo no fim de semana. O fim de semana no São João de Caruaru foi marcado pela volta da Drilha e também por muita festa no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. Confira agora na reportagem. No sábado, o primeiro artista que subiu ao palco no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga foi Victor Fernandes. Ele trouxe o repertório do piseiro. A segunda atração foi Lamba Saia, que tocou pela primeira vez no São João de Caruaru. Cheguei! Mano Walter foi a terceira atração, muito esperada também pelo público. O rei da vaquejada trouxe os maiores sucessos da carreira. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. A noite terminou com a cantora Rafaela Santos cantando brega no São João de Caruaru. O domingo foi marcado pela volta de um evento que fez história nos anos 90 em Caruaru. A nossa Drilha, organizada dessa vez pela prefeitura, mexeu com a nostalgia e animou os forrozeiros ao som de Alifas Júnior e convidados. A cantora baiana Cláudia Leite também participou do evento. No pátio, domingo, a expectativa estava alta, à espera do cantor baiano Bel Marques. É pena que esse amor prepara, Caruaru, vai! Além de Bel Marques, teve ainda Zé Vaqueiro. A noite também contou com as apresentações de Fael Maris. Só pra ter certeza, faz o que eu tô te pedindo. Dá uma voltinha, deixa eu ver se é tudo. E de Batista Lima. Eu não dei valor.
E amanhã você confere as principais informações da nossa região na Rádio que Toca Notícia. O entrevistado será Clóvis Ramalho, que é secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado. Ele vai falar sobre as ações da Codecip a fim de evitar desastres aqui no estado de Pernambuco. O programa começa amanhã às 9 da manhã na Rádio que Toca Notícia. Você pode conferir pelos 89,9 do seu rádio ou então pelo YouTube CBN Caruaru. E assim a gente termina mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência e lembrando que amanhã estaremos juntos por aqui novamente. Um super abraço e até lá!